Shalom, sou Morei Thiago. Shalom, sou o Roxo Vanderlei da Beit Mercurrai Chuvu no Brasil. Essa semana vamos falar um pouco da Parashá, entrando com um assunto sobre Hanukkah. Justamente, Rush, vou fazer essa ligação, né, de Hanukkah com a Parashá Miketz. E uma coisa muito importante da festa de Hanukkah é sobre esse peão aqui, que é o Sevivon. E uma coisa importante na época do Império Grego é que as crianças brincavam com esse peão, e quando os soldados estavam vindo, eles jogavam esse peão 3 vezes na porta para avisar os pais que estavam estudando o Torá escondidos, para eles guardarem os livros, porque na época do Império Grego foi proibido a Torá. E a Torá é algo tão magnífico que é a nossa luz, né? É a luz para nós, é a luz para os judeus, é a luz para o mundo. Mas, continuando falando do Sevivon, nós vamos ter 4 letras no Sevivon. Nós temos aqui o Shin, né? Nós temos aqui o Rei, nós temos aqui o Gimel e nós temos aqui o Nun. E essas 4 letras, somando elas, dá a gemátria de 358. E quando a gente fala 358, a gente fala da gemátria do Mashiach, que também é 358. E nós temos aqui um acróstico com essas letras ligado ao Mashiach. E quando a gente fala do Mashiach, a gente estava falando da questão que era proibida a Torá, a gente fala do Mashiach, o Mashiach é o quê? É a Torá Hai. E Yeshua é a Torá Hai. É o Mashiach que veio para dar o verdadeiro sentido à Torá. E que tem essa ligação maravilhosa com essa Parashá. Pois bem, o Nun, aqui do Sevivon, ele significa o peixe, que é humilde. Nós temos falando do quê? Do Mashiach, que ele veio em humildade para o mundo. Ele veio como servo, como nós estaremos falando adiante. E nós temos aqui o Gimel, que é o Gadol, o Gimel de Gadol. O Mashiach é o maior rabino, e ele virá como o rei de Israel. Isso é magnífico. E nós temos aqui também o rei. O rei é forte, ou seja, ele está no nome de Hashem, ele é forte. E nós temos o Shin. E o Shin é de Shaliach. Yeshua foi enviado por Hashem para nos trazer a luz. Pois bem, falando sobre luz, nós temos aqui a Hanukkah. E nós temos essa haste mais levantada, que é justamente a vela do Shamash. O que significa o Shamash? Essa vela, ela serve todas as demais. Como a gente sabe, na época do milagre que aconteceu com a Hanukkah, tinha apenas um frasquinho. E aquela ali serviu como Shamash para todas as outras, porque aquele frasco era para um dia e durou os 8 dias. E faz essa alusão. O Shamash, ele é destacado, trazendo a luz para as demais. E nós estamos falando justamente do Mashiach. O Mashiach, ele veio para servir a humanidade. Ele veio para a casa de Israel. E ele, ao servir a casa de Israel, ele serviu a humanidade com a sua luz. E essa luz, Rosh, essa luz do Mashiach que radia no mundo hoje, nós temos aqui uma ligação muito forte com a Parashá Miketz, não é mesmo? É verdade, Morei Thiago. Hoje a gente vê o que acontece. Nós estamos vivendo aí a festa de Hanukkah e a gente vê a questão do Shamash. O Shamash é a parte central, né, dentro da Hanukkah, referindo-se à festa de Hanukkah, que ele é o que expande a luz para os demais. Então o que acontece? Hoje, fazendo essa semana aí dentro da Parashá de Miketz, fazendo essa alusão, Yosef, quando foi para o Egito, e os seus irmãos o venderam para o Egito, o que acontece? Yosef se tornou uma luz no Egito, dentro da obscuridade do Egito, numa escuridão, Yosef também se tornou uma luz dentro do Egito. Justamente. E importante, Morei Thiago, porque o que acontece? Houve, na época, um sonho, o faraó teve um sonho, e dentro desse sonho o próprio Yosef fez a interpretação, claro,
sendo Deus que dava a interpretação a ele, e houve uma grande fome. Então esse sonho revelou uma grande fome que ia acontecer na terra. E justamente através de Iosif, o Eterno, Hashem, ele usa Iosif, essa luz, transmite a luz através de Iosif no Egito, e Iosif não só salva o Egito, né, dentro desse contexto, dessa fome grande que deu, dessa fome que deu em toda a terra, mas também todos os povos da volta. E algo interessante, a gente nota dentro disso, é a questão dos seus irmãos. Pois é, Orochi, sabe uma coisa que chama atenção quando você fala aqui? A gente está falando a questão do Shamash, né? Do servo. A gente está falando do Mashiach. Do Mashiach. Muitas vezes as pessoas acham que ser servo é algo pequeno. Não, o servo é algo que ele exerce uma liderança, porque ele está ali para servir, ele vai ali, ele bota a ordem naquele ambiente onde o meio que ele está. E o Mashiach, ele nos deu o exemplo como servo, e essa questão da luz, naquele meio que ele está ali, ele trouxe a liderança. E justamente José, né? José, por servir, né, a partir do momento que se colocou para servir, interpretou o sonho. Claro, que ele disse que era Deus que interpretava, mas ele estava ali como um servo de Deus. Ele trouxe luz, ou seja, a liderança deles trouxeram luz para o mundo, né? Justo, exatamente, Moretiago. E daí o que acontece? Através de Iosif, da liderança de Iosif, quando deu aquela fome devasta na terra, Deus usou Iosif para o quê? Para abastecer não só o Egito, mas para que desse mantimento para todos os povos da volta, e inclusive a sua família. É algo muito interessante dentro disto. É magnífico. Porque o que acontece? Os irmãos de Iosif descem ao Egito para buscar mantimento. É glorioso isso, porque o que acontece? Quando eles descem ao Egito, Iosif conhece eles. Mas, Tiago, eles não conhecem Iosif. É uma coisa importante, né, Ruth? Porque, veja bem, por que ele conheceu eles? Quando a pessoa dá a servir, ele tem uma luz dentro de si. Exato. E ele irradia essa luz. Justo. Então, quando ele deu, poxa, eu conheço isso aqui são meus irmãos. Quando você está para servir, você traz esse ponto de claridade naquilo que está vivendo. Né? O ambiente que ele vive, ele reconhece os demais. Assim como o Mashiach veio para os seus, né? Ele deu, eu sou o Mashiach, eu vim aqui para trazer a luz para o mundo. A mesma coisa de Iosif, estava lá como rei, né? E ele trouxe essa questão, servindo ali, reconheceu os seus irmãos. Mas tem mais alguma coisa aqui, né? Interessante dentro desse contexto, Tiago, porque o que acontece? Olha só, quando Yeshua se apresentou, o Mashiach Yeshua esteve na cidade de Nazaré, na sua cidade, a sua cidade, eles o negaram ele, não reconheceram ele. Mas interessante isso, porque o que acontece? Na segunda vez, quando ele vai a Nazaré, que eles chamam ele para ler, para fazer uma leitura da Torá, ele lê justamente a Haftará de Isaías 61, falando justamente dele. E ali ele se manifesta e mostra a sua messianidade, que ele é o Mashiach. Para eles. Sim. E daí, dentro desse contexto, a gente voltamos para Parashá, para Iosif. Iosif também, quando os irmãos não o reconheceram, mas ele se dá a reconhecer aos seus irmãos. Sim, magnífico isso. E daí ele manda todos os serventes da casa, ali, egípcios que estavam ali para o servir, e mandou que todos saíssem. E há um choro, um lamento muito grande de Iosif dentro do Egito, que todo o Egito ali ouviram na volta. Isso é um prefácio para o futuro? Para o futuro. Baruch Hashem, Moretiago, porque o que acontece? Dentro desse contexto, quando Iosif se revela a eles e diz, eu sou o vosso irmão. E choraram amargamente. Né? E choraram junto com ele. Se lembraram daquele irmão que eles rejeitaram lá atrás, né? Que venderam.
Mas há algo importante dentro disso, porque ele diz assim, ó, não se lamentem por a obra que vocês fizeram, pelo que vocês fizeram, Deus usou vocês para trazer um grande livramento, não só a vocês, mas a todos os povos da volta. E é interessante também que hoje a gente vamos para Zacarias, capítulo 12, e o verso 10, falando que naquele dia eles chorarão amargamente por aquilo que eles transpassaram. Justamente, Yeshua também se dará a conhecer, né? se dará a conhecer a casa de Davi, a casa de Israel, a casa de Israel, a sua casa. Se dará a conhecer aos seus irmãos. Justamente. E eles chorarão amargamente por aqueles que transpassaram. Então, isso é algo glorioso, sabe? E nós temos aqui, então, Nerosh, essa luz do Shamash, que serve aos demais. Nós temos aqui o exemplo de Yosef, que serviu aos seus irmãos. Nós temos aqui o exemplo, a ligação que nós fizemos com Mashiach, que dá luz para nós, dá luz para a humanidade e virá trazer a luz a Israel e ao mundo, né? Isso é magnífico. Da mesma forma, Moretial, que o que Yosef fez no Egito, Deus usando Yosef para que a luz de Deus se manifestasse através dele no Egito, hoje Yeshua, na situação que ele se encontra hoje, aonde ele se encontra com o Pai, o que acontece? Yeshua também está fazendo, sendo essa luz para toda a humanidade, não só para a casa de Israel, mas para toda a humanidade, justamente. Fazendo um trabalho espiritual em favor da casa de Israel, da sua casa e de todos os povos, todas as nações do mundo. Amém, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando, que siga-nos nas nossas redes sociais, também siga-nos no canal, curta, compartilhe. Shalom, shalom. Shalom, shalom.